Já tive a oportunidade, inclusive, de fazer um intercâmbio na Academia Militar Americana, e lá eu tive aula com um sargento que participou das guerras do Iraque, do Afeganistão, de uma ampla experiência militar em vários países do mundo. E ele falava que os forças especiais americanos levavam dólares para conseguir comprar serviços e produtos de outras pessoas durante a sua missão, mas para lugares muito remotos, onde talvez o dólar não fosse conhecido, porque era realmente uma parte muito fechada, eles levavam também ouro, porque se o dólar não seria aceito, o ouro provavelmente seria aceito naquele local. Mostrando como, de fato, é um mercado global muito amplo, do tamanho aí de cerca de 10 trilhões de dólares, e tão antigo quanto a própria organização do homem em sociedade. Uma vez eu vi até um químico americano falando sobre esse aspecto, né? Por que será que o pessoal começou a usar ouro e prata para fazer as moedas antigas e não outros metais? Era até bem interessante. Ele pegava a tabela periódica e analisava elemento por elemento. Na verdade, em classes, ele pegou, por exemplo, de uma vez e falou: gases raros não podem ser moeda, ninguém vai usar um dinheiro gasoso. Elementos que são líquidos à temperatura ambiente, também uma moeda líquida, né, no sentido de estar líquida no estado físico, não é interessante. Embora a liquidez seja interessante, o dinheiro é sempre o meio mais líquido da economia, é aquele mais fácil de você realizar trocas. Então você já tira todos os elementos que são líquidos. Além disso, dentre os elementos sólidos, alguns eram venenosos, outros eram radioativos. Quem quer carregar no bolso um dinheiro que dê câncer? Então você tira, por exemplo, o urânio, você tira arsênico, tira o mercúrio, porque também é líquido à temperatura ambiente, por mais que o homem não soubesse que fazia mal em épocas antigas. Então você vai eliminando uma série de metais, até que sobra aqueles que atendem certos critérios para serem usados como moeda. Então com isso você tira também aqueles que se deterioram ao longo do tempo. Você tira o ferro. Só que alguns eram tão abundantes, tão fáceis de serem encontrados, que não teriam valor para as pessoas. Porque afinal de contas, se eu for usar um dinheiro baseado em areia, e areia é extremamente abundante, para que alguém vai querer produzir se pode pegar baldes e baldes de areia para trocar por outras coisas? Então daqui a pouco está toda a economia catando areia, e se todo mundo tem areia, ela tem pouco valor no final das contas. Então no final, procurando aquilo que era sólido em temperatura ambiente, mas que pudesse ser transformado em moedas por culturas antigas que não tinham muita tecnologia, que não era abundante, mas também não era tão escasso a ponto de não ser encontrado em local nenhum, e que não se deteriorava, o químico chegou a apenas 8 elementos na tabela periódica. Esses elementos seriam prata, platina, paládio, ródio, irídio, ósmio, rutênio e ouro. Sendo que desses, apenas o ouro era dourado. Todos os outros eram prateados, um prateado um pouco mais escuro, como no caso do rutênio. Então mostrando como, de fato, né, é curioso analisar a história, mas o ouro tem um longo histórico, é aceito em mercados globais, e talvez até esse longo histórico, essa aceitação até por culturas que não tinham contato entre si, já seria uma espécie de valor intrínseco. Mas não bastando isso, o ouro também tem valor não para fins monetários. Ele também possui um uso industrial, onde ele pode ser usado por ser um ótimo condutor de eletricidade, até superior a outros metais. Só não é usado em postes, porque se o pessoal já rouba cobre, imagina se o poste fosse feito com fio de ouro. Aí que o Brasil não teria eletricidade para iluminar nada.